vamos falar brevemente sobre formação da Europa e das condições necessárias ao desenvolvimento do capitalismo. Basicamente, modo de produção é aquele pelo qual determinada sociedade organiza sua vida econômica, o que inclui, além do funcionamento da economia e suas relações de produção particulares, as estruturas políticas e até mesmo as manifestações culturais. Logo, segundo esse modelo, construído para explicar a história da Europa, a economia feudal era assentada na produção agrícola e as relações feudais de produção eram baseadas em grande medida na servidão. Os servos eram camponeses que, em troca de proteção e moradia, e não de um salário, trabalhavam nos feudos, como eram então conhecidas as propriedades rurais, cujos proprietários eram os senhores feudais, aos quais os servos ainda deviam parte daquilo que produziam. Compreendendo conceitos. A servidão foi o tipo de relação social predominante no feudalismo, que se caracterizou, em linhas gerais, pelos laços de dependência mútua entre servos e senhores. Ao servo, o senhor devia proteção e, ao senhor, o servo devia obediência, trabalho e tributos. Em termos de status e tipo de trabalho, a condição do servo era muito próxima à de escravizado. Além de servos e senhores, os feudos abrigavam alguns artesãos, como sapateiros, carpinteiros, ferreiros, tecelões. Logo, os feudos eram considerados autossuficientes, ou seja, produziam quase tudo de que necessitavam. Plantavam cereais, frutas, verduras e legumes. Criavam bois, vacas, galinhas e porcos. Faziam queijo, manteiga, linguiça, etc. E quando os habitantes de um feudo necessitavam de algo que não produziam, como sal ou azeite, praticavam com os habitantes de outros feudos um tipo de comércio chamado escambo, ou seja, a troca de produtos sem o uso de moedas. Entre os séculos XI e XV, porém, algumas transformações ocorreram no sistema feudal. Basicamente, o aperfeiçoamento de técnicas e ferramentas agrícolas, como a introdução da prática da rotação de culturas ou a adoção do arado com ponta de ferro, proporcionou um aumento da produção de alimentos, que, por sua vez, contribuiu para o crescimento populacional dos feudos e para o desenvolvimento do comércio entre eles. A crescente produção de excedentes agrícolas estimulou a organização de feiras, inicialmente para a troca de produtos. Com o passar do tempo, porém, o uso de moedas nas transações comerciais cresceu, substituindo o escambo e reafirmando a economia monetária no continente europeu. Nessas feiras, realizadas nos cruzamentos de estradas e que podiam durar semanas, europeus de diferentes regiões se encontravam para vender e comprar produtos locais, como azeite, sal e vinho, e também mercadorias orientais, como cristais, joias, tecidos de seda e objetos de porcelana originários da China. Nos locais onde eram realizadas as grandes feiras da Baixa Idade Média, sobretudo nas regiões de Flandres, atual região norte da Bélgica, e Champagne, localizada no nordeste da atual França, surgiram importantes cidades, como Bruges e Reims, pontos de conexão entre as rotas de comércio do Mediterrâneo e as do norte europeu. Observe, no mapa, a localização das principais feiras, cidades e rotas comerciais do período. Compreendendo conceitos. A Idade Média durou cerca de 1000 anos, estendendo-se do ano de 476, quando a cidade de Roma foi ocupada pelos Érulos, até 1453, ano da tomada de Constantinopla pelos turcos. Por se tratar de um vasto período, os historiadores a subdividiram em Baixa Idade Média e Alta Idade Média, para facilitar a compreensão dos processos históricos. Em linhas gerais, enquanto a Alta Idade Média, séculos V a X, corresponde ao período de formação dos feudos e do feudalismo, a Baixa Idade Média, séculos XI a XV, é o período de desestruturação do sistema feudal, em razão das transformações que ocorreram a partir do século XI. Todas essas transformações levaram à desestruturação do sistema feudal, caracterizado, como vimos, pela predominância de uma economia rural, cujas relações de produção eram baseadas em grande medida na servidão. Vimos também que os servos, que representavam a maior parte da população europeia medieval, estavam presos ao feudo, ou seja, não tinham o direito de abandonar a propriedade, sendo obrigados a viver nela até morrer. Além de não terem o direito de viver onde quisessem, os servos não tinham a liberdade de escolher seu próprio trabalho. Por causa da rígida divisão estamental da sociedade feudal,
os filhos dos servos herdavam sua condição social, assim como os filhos dos nobres. Na maioria das vezes, servos nasciam, cresciam e morriam fazendo parte do mesmo grupo social. Por sua vez, aqueles que nasciam nobres tinham a possibilidade de passar do grupo dos nobres ao grupo dos clérigos. Contudo, o desenvolvimento comercial observado a partir do século XI levou ao surgimento de novas cidades e ao crescimento de outras que já existiam, dando origem a um novo grupo social, a burguesia, cujos integrantes, os burgueses, dedicavam-se a atividades relacionadas ao comércio. O desenvolvimento comercial e urbano também alterou as relações entre servos e senhores. Muitos servos migraram para as cidades em busca de trabalho como artesãos, abandonando, portanto, o feudo. Até mais.